Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui falamos sobre livros, espero que gostem do vídeo de hoje. Como vocês viram no título, hoje eu vou falar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. E por que, Regiane, você resolveu ler a Carta de Pero Vaz de Caminha? Bom, eu comecei a estudar a literatura brasileira e não é considerado literatura brasileira propriamente dita até antes do arcadismo. Temos o barroco, o arcadismo e depois o romantismo. E a literatura brasileira se consolidou 100% mesmo a partir do arcadismo. Antes disso, ela tinha muita influência externa, muita influência da Europa principalmente. E antes do barroco temos a literatura de formação ou literatura dos cronistas, que são os textos escritos por exploradores que chegaram nas terras da América, que futuramente seria chamada de Brasil, e eles registravam em cartas como documentos tudo o que eles viam por aqui. Ela tem um caráter mais descritivo e documental. O objetivo era informar a coroa portuguesa sobre as descobertas nessa terra nova. E a Carta de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro documento escrito em terras brasileiras. E eu resolvi ler ela para conhecer mais sobre o descobrimento do Brasil e também tentar encontrar nela algo literário. Então eu li ela com um olhar de leitora, mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto do que eu li. E eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Um dos motivos de eu estudar a literatura brasileira é justamente para conhecer a nossa literatura. Somos muito influenciados com o exterior, com a literatura americana, a literatura europeia, e pouco se valoriza a nossa literatura. O brasileiro tem essa síndrome de vira-lata, né? De que nada que é do Brasil é bom. Tanto que até Antônio Cândido, ele fala sobre isso neste livro aqui, ó. Formação da literatura brasileira, momentos decisivos. E eu separei um textinho aqui que ele fala sobre isso. Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca, mas é ela, não outra, que nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem. E se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar vida a essas tentativas, muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura europeia, procuravam estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, dos quais se formaram os nossos. Então, ninguém melhor que o próprio brasileiro para amar a sua própria literatura. Não podemos esperar vir pessoas de outros países, como aconteceu no ano passado, daquela americana que leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, se apaixonou, falou sobre o Machado de Assis nas redes sociais, e nisso os brasileiros começaram a olhar para o livro e falar: nossa, realmente, né? É bom Machado de Assis. E foi graças a ela que muitas pessoas brasileiras resolveram ler um livro brasileiro. Então, nesse meu estudo da nossa literatura, eu vou ler tudo entre aspas, eu vou estudar os movimentos literários do nosso país, mas eu quero começar desde 1500. Então, eu comecei com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Eu a li como se fosse uma crônica. O personagem principal estava escrevendo um diário, que é escrito em primeira pessoa, né? Então eu botei esse olhar e falei, vou ler assim. Eu achei que ia ser muito difícil a leitura, mas ela foi reescrita para o nosso português brasileiro dos nossos dias. É claro que tem palavras, tem algumas coisas escritas que hoje a gente não usa mais, mas não me parece um texto escrito em 1500, parece um texto escrito 50 anos atrás, então ela tá super fácil de ler. Ela é domínio público, você a encontra na internet, eu achei ela num site, copiei toda a carta, coloquei no Word e enviei para o meu Kindle para eu poder ler com letras grandes e confortável em minha cama. Tem muitas coisas interessantes nessa carta, ela foi escrita em 1º de maio de 1500,
mas ela passa a registrar acontecimentos a partir do dia 22 de abril, que é quando eles avistam as terras brasileiras. Enquanto eu li, apesar de eu estar com esse olhar, de que se trata de um personagem escrevendo um diário, é impossível não se revoltar com algumas partes, e são essas partes que me faz lembrar de que isso é real, não é ficção. E uma das partes que me revoltou é justamente o comecinho da carta, vou ler para vocês. É Pero Vaz de Caminha se dirigindo ao rei Dom Manuel. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou. Desde o começo, assim que eles avistaram as terras, eles já colocaram como concreto de que as terras pertenciam a Portugal. E isso é muito revoltante, Eu falo que brasileiro, ele é um povo rancoroso, porque se a gente não perdoou Portugal por ter descoberto, entre aspas, o nosso país, você acha que o brasileiro vai perdoar qualquer coisinha que aconteceu ontem, um ano passado ou 10 anos atrás? De forma alguma. Eles avistam a nova terra em 22 de abril e só descem dos barcos para explorar esta terra no dia seguinte. E ele descreve aqui, é muito bonito o texto, gente, a forma como Pero Vaz de Caminha descreve as paisagens. Eles já chegam nomeando os lugares, porque estava na época da Páscoa. Então temos o Monte Pascoal sendo nomeado dessa forma por conta da Páscoa. E também a terra de Vera Cruz, ele diz assim: a saber, primeiramente, de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de um Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Esse trechinho mostra eles nomeando os lugares já só de avistar, deixando claro a fé e a crença deles, como o Monte Pascoal, que era época de Páscoa, por isso o nomearam dessa forma, e a terra de Vera Cruz, da verdadeira cruz. E logo que eles descem do barco, eles pisam nas terras, começa a aparecer nativos, os povos que já viviam aqui. E ele o descreve dessa forma. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. É um pouco revoltante a forma como eles lidam com os povos que já viviam aqui. Eles começaram a trocar presentes com eles, então os portugueses davam mantas, cobertas para eles se cobrirem, e os povos davam penas, davam coroas de penas, arcos e flechas que eles tinham, eles davam, que eram as armas que eles tinham, eles davam para os portugueses, e eles ficavam nessa troca. Tem uma parte aqui que um dos homens nativos olha para o Pedro Álvares de Cabral, aponta para o pescoço dele, que ele está com uma espécie de argola de ouro no pescoço, eu não sei se é exatamente um colar, ele aponta para esse colar e aponta para a terra. Ele aponta para um castiçal de prata que eles têm e aponta para a terra. Aponta para o papagaio que eles têm e aponta para a terra. E quando esse homem faz esses movimentos apontando para as coisas deles e apontando para a terra, eles interpretam da seguinte forma: nesta terra há ouro, nesta terra há prata. É dessa forma que eles querem interpretar. Mas poderia ter outro sentido, afinal eles não estavam conversando a mesma língua. Talvez o nativo gostaria de ficar com o colar, Tipo, esse colar você deixa aqui, esse castiçal você deixa aqui, vai ser nosso a partir de agora. E olha o que o Pero Vaz de Caminha escreve: isto tomávamos nós nesse sentido por assim o desejarmos, ou seja, aquela terra tem ouro. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque lhe não havíamos de dar, e depois tornou as contas a quem lhes dera. Ou seja, eles queriam interpretar que ali tinha ouro, e não que o homem queria aquelas coisas para eles. Agora ele vai descrever as mulheres. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis,
com cabelos muito pretos e compridos pelas costas. E suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que, de a nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima, daquela tintura, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não terem as suas como ela. Ou seja, ele comparou as mulheres portuguesas com aquelas mulheres, dizendo que as daqui eram bem mais bonitas do que as de lá. Aí chega uma hora que eles começam, a explorar, os nativos acompanham eles, ajudam eles a encher seus barris de água. Os portugueses botam esse povo para trabalhar e eles, de acordo com a carta, a gente só tem um ponto de vista português, a gente não tem o ponto de vista dos povos que estavam aqui. Eles faziam isso de bom grado, estavam felizes carregando os barris e ajudando os portugueses. Aí chega uma hora que eles começam a questionar se seria bom pegar 2 daqueles homens que aqui viviam e levarem eles à força a Portugal, para que o rei o conhecesse ou para eles aprenderem a se comunicar com eles. Mas eles decidiram que era melhor não fazer nada à força por conta desse motivo. Portanto, não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem fazer escândalo, mas sim para os de todo amansar e apaziguar, unicamente de deixar aqui os 2 degregados quando daqui partíssemos. Ou seja, iria ficar 2 portugueses na terra, mas eles não iriam levar os outros porque o objetivo deles era amansar esses povos e não lutar contra eles. E os portugueses começam a respeitar esses nativos da seguinte forma: eles chegam a conhecer as casas desses nativos, eles descrevem como lugares de palha, grande, que mora um monte de gente dentro, mas que os nativos não permitem que eles durmam lá. Teve alguns daqueles nativos que chegaram a dormir nos navios, mas quando o homem branco, os portugueses, chegavam até o seu local, eles deixavam conhecer, eles davam alimentos para eles, mas não permitia que eles dormissem lá junto com todo o povo deles. Os portugueses resolvem respeitar essa atitude com o objetivo de amansá-los. Novamente, ele usa essa palavra. Ninguém não lhes ousa falar de rijo, ou seja, insistir, ser duro com os povos que estavam aqui, para não se esquivarem mais. E tudo se passa como eles querem, para os bem amansarmos. E os portugueses tentavam dar vinho de bebida para os nativos, eles não queriam. Eles continuaram trocando presentes conforme eles exploravam o lugar. Aí tem uma parte que fala assim: andavam todos tão bem dispostos e tão bem feitos e galantes com suas pinturas que agradavam. Acarretavam dessa lenha quanto podiam, com 1000 boas vontades, e levavam-na aos batéis. Ou seja, eles cortavam, os portugueses precisavam cortar bastante lenha, e eram os povos nativos que carregavam essa lenha para eles de boa vontade. Será? E estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. E os portugueses resolvem construir ali uma cruz de madeira, então eles cortam algumas madeiras e fazem uma cruz, e eles vão fazer uma missa ali. E durante essa missa, que eu acho que é a missa de Páscoa, os nativos começam a chegar, se juntar entre eles, se sentam assim na areia para assistir à missa, sem nem saber o que eles estão fazendo ali, mas eles acho que curiosidade, né? Ver aquele monte de gente com um padre ali fazendo uma missa. E aí, no final da missa, os portugueses se levantam e vão até a cruz e a beijam. E em seguida, os nativos começam a levantar e a beijar a cruz. E essa parte é descrita desta forma: disse o capitão que seria bom irmos em direitura à cruz, que estava encostada a uma árvore junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelho e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. E a esses 10 ou 12 que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo, e logo foram todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências.
Ou seja, todo esse texto, gente, é segundo as aparências. É tudo um achismo do Pero Vaz de Caminha. E essa parte que eles beijam a cruz, eu acho que é antes da missa. Eu me atrapalhei aqui um pouco com a linha do tempo. Acontece antes da missa que eles beijam a cruz. Depois o Pero Vaz, ele vai elogiar a aparência dos homens e das mulheres, principalmente os homens, porque eles comem tudo o que tem ali na terra, principalmente inhame, e são homens fortes, robustos, redondos, enquanto eles que comem trigo, que comem os legumes da terra deles, não são tão fortes e bonitos como eram os nativos. E logo a carta termina. Pero Vaz de Caminha reafirma ao rei de que é uma terra promissora, uma terra rica, e que os nativos poderiam ser civilizados e convertidos à fé católica com facilidade. É um texto um pouco revoltante, porque realmente a gente só tem o ponto de vista do europeu, não temos o ponto de vista dos povos que já viviam aqui. E essa carta faz parecer que realmente foi tudo muito amigável, que todos que os recebiam de boa vontade. Mas será que foi assim mesmo? E apesar de ser um documento oficial, a carta possui um valor literário expressivo. O texto ele é uma linguagem rica, detalhista e até poética, refletindo o estilo da prosa quinhentista. O autor mistura admiração, curiosidade e superioridade europeia ao descrever os nativos como ingênuos e puros. Ele diz isso várias vezes, inserindo a visão eurocênica típica da época das grandes navegações. Vale muito a pena ser lida. Se você gosta de história, se você é curioso como eu, para saber como era nesse passado tão distante, o que as pessoas faziam, o que elas comiam, o que elas pensavam, como elas se expressavam, essa carta, ela me preencheu nesse sentido. Foi bem interessante ler, apesar de uma carta revoltante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou amando estudar mais sobre a nossa literatura e a nossa história, e conforme eu for lendo textos ou até livros desses movimentos literários, eu vou trazer aqui para o canal. Então nos vemos nos próximos vídeos. Se inscreva, deixe um like e um comentário aqui embaixo. Tchau, tchau!